O Japão feudal é retratado como um lugar de honra, dever e bravura dos clãs samurais que dominavam naquela época. No entanto, havia um outro lado do samurai que era brutal, esnobe e opressor. Eles usaram métodos extremos de punição e opressão para manter a população do Japão sob seu punho de ferro. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como eram as punições no Japão feudal. Então eu conto com o teu like que ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O Japão feudal não era tão diferente da Europa medieval. O imperador era o poder central no país. Um grupo de senhores feudais abaixo do imperador, com vários graus de poder e riqueza, ajudavam a governar e manter seu reino. No entanto, os senhores feudais do Japão não eram como os nobres aristocratas europeus. Eles eram samurais soberanos chamados shogunato. Shogunato eram comandantes militares nomeados pelo imperador para exercer o poder militar em seu nome. E como o imperador deu ao shogunato todos os militares, eles passaram a ter muito poder. No século XIV, os imperadores japoneses não passavam de pupilos do maior e mais perverso shogun do país. E isso criou uma enorme divisão entre os plebeus e a classe samurai do Japão feudal. Com diferentes status sociais, surgiram diferentes direitos de justiça. Os shoguns samurais eram basicamente considerados acima da lei, pois eram eles que francamente controlavam o sistema judicial. Na verdade, esse era o seu método favorito de testar uma nova espada. Como a alegria dos camponeses podia irritar o samurai, em poucos minutos ele cortaria o camponês em duas metades apenas para sentir o poder de sua nova katana. Não havia sequer a pretensão de um sistema de justiça igual para todos. O shogunato foi bastante aberto sobre seu complexo de superioridade e durante o século XV eles tentaram solidificar seu controle sobre o país, estabelecendo códigos de leis cada vez mais detalhados e nomeando seus leais servos samurais como magistrados e policiais com o poder e o dever de fazer cumprir a lei. Isso transformou o Japão em um estado policial onde as vidas de camponeses tinham muito pouco valor. Era praticamente um sistema judicial olho por olho. Todo crime era considerado uma dívida criada por seus erros e era esperado que eles pagassem em dinheiro. Se o reembolso não fosse possível, o pagamento era feito fazendo com que os criminosos sofressem o mesmo tormento que causaram aos outros. Incendiários foram queimados na fogueira, ladrões tiveram as mãos decepadas e mulheres condenadas por pequenos crimes foram obrigadas a trabalhar como cortesãs. Ao contrário da China, que geralmente tratava as mulheres com punições menos severas pelos mesmos crimes do que os homens, o Japão não tinha essa flexibilidade de gênero e punições iguais eram impostas pelo mesmo crime. Não importava qual era o sexo, as mulheres criminosas iam para a forca junto com os homens criminosos. Mas quando se tratava de adultério, o Japão adotou outro critério e optou punir apenas as mulheres e deixar os homens livres. As mulheres tinham suas cabeças raspadas e seus maridos recebiam um divórcio automático sem terem que pagar pensão alimentícia. A morte por enforcamento pode não soar como um tipo extremo de punição para os dias de hoje, já que os países que ainda usam a pena de morte geralmente usam esse método. Mas para o Japão feudal, esse era o pior caminho a se seguir. O Japão tinha meios mais intensos e cruéis de punição. A segunda maneira mais comum de tirar a vida de criminosos era a execução na fogueira. O shogun também não tinha problemas em cortar homens ou mulheres ao meio. As pessoas eram cortadas ao meio com serras.
Os Kanazawa Han combinavam serrar ao meio com decapitação. Mas a forma mais exótica de punição no Japão feudal era ser fervido até a morte, usada nos mais raros dos casos. O caso mais famoso que se tem registro desse tipo de pena no Japão é de um bandido chamado Ishikawa Goemon. O crime de Ishikawa foi uma tentativa de assassinato do daimyo Toyotomi Hideyoshi, um príncipe feudal. Como resultado, ele foi condenado a ser fervido junto com toda a sua família. Eles foram obrigados a sentar juntos em um grande caldeirão e foram forçados a assistir um ao outro ser fervido. O sistema judiciário feudal do Japão era indesculpável. Crimes graves como roubo, assassinato e abuso às mulheres eram muitas vezes considerados imperdoáveis, não apenas por causa do seu impacto na vítima, mas porque demonstravam um desrespeito à lei e à ordem social. Esses crimes criavam uma dívida que só poderia ser paga tirando a vida de quem o cometeu. Era uma realidade que ultrapassava até mesmo a hierarquia social intocável da cultura japonesa feudal. Os criminosos de classes mais baixas desfilavam pela cidade antes da execução. As execuções por enforcamento também eram feitas em público, e famílias inteiras de criminosos eram denunciadas por estarem relacionadas a um criminoso, praticamente banindo-os da sociedade. Para as famílias, esse tipo de execução era contaminante e degradante ao mesmo tempo. Mais tarde, cabeças de criminosos seriam colocadas em lanças para serem exibidas como um lembrete do que eles fizeram e garantindo que as feridas das famílias nunca sarassem. Embora a responsabilidade judicial de samurais, daimyos e shogunatos fosse muito menor do que os pobres camponeses, eles ainda deveriam manter o decoro de sua classe social, não se tornando criminosos. No entanto, como já mencionado, as repercussões dos crimes de samurais contra os camponeses foram muito brandas, chegando apenas a serem colocados em prisão domiciliar por matar um bando de camponeses ou queimar plantações só porque um camponês olhou para eles da maneira errada. Mas o buraco ficava estreito no caso de crime contra outros samurais ou o governo. Os samurais que cometiam crimes graves geralmente recebiam o direito ou provavelmente eram forçados a cometer seppuku, uma forma de ritual em que o samurai ofensor tirava a própria vida com uma adaga. A prática também envolvia um segundo ritual chamado kaishakunin, um golpe misericordioso no pescoço assim que um corte no estômago foi completado. Porém, no kaishakunin não se deveria cortar a cabeça. Eles deveriam fazer um corte suficiente para matar a vítima, mas deixar a cabeça ainda presa ao corpo. Quanto mais fina a pele deixada presa ao corpo após o golpe, mais respeito um kaishakunin receberia. A traição foi de longe a maior causa de seppuku. Shoguns e daimyos eram extremamente inseguros sobre seu poder de autoridade, e qualquer pessoa que falasse mal deles seria acusado de traição. Tanto os samurais quanto os camponeses eram punidos em casos de conspiração total para derrubar a autoridade ou simplesmente por dizer que a autoridade não era boa. Assim eram as punições em um Japão feudal que, a exemplo de muitas outras civilizações, tratavam os pobres de maneira diferente dos ricos e nobres. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like se gostou do vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história.